Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Pre-Game Scrimmage do Boombet.com e revendo o Divisional Round, das semifinais de conferência, que foram simplesmente incríveis. E aí, como foram seus palpites na semana passada? Eu acho que quase ninguém deve estar 100%, né? Porque a gente teve algumas zebras esse final de semana, restavam 8 equipes para brigar pelo título do futebol americano e, bom, algumas caíram, tivemos algumas zebras. Palpite, foi bem? Coloca aí nos seus comentários, quero saber, estou ansioso para saber sua opinião. E não se esqueça que agora a gente vai rever as grandes narrativas que marcaram este excepcional final de semana. E olha, os playoffs estão bem mais legais que ano passado. E vamos começar com Atlanta e Filadélfia. A grande expectativa era a vitória de Atlanta, acho que muitos de vocês tinham o mesmo palpite, porque chega essa época do ano, o que acontece? A gente vai com o melhor quarterback, né? Se o resto dos elencos assim estão meio parelhos e muita gente foi com o Matt Ryan, eu coloquei como palpite a vitória de Atlanta por conta do seu quarterback, só que a gente esqueceu, e acho que essa é a grande narrativa deste Divisional Round. Defesa de Filadélfia, Minnesota e Jacksonville fizeram excelentes trabalhos, eu vou falar isso ao longo desse vídeo. Começando com Filadélfia. O Matt Ryan teve a pior partida dele em pós-temporada, incluindo a grande final do ano passado, né? Ele teve mais ou menos 60% de aproveitamento. E chegamos à conclusão do seguinte: comissão técnica, já tinha essa conclusão há algum tempo, mas essa partida mostra que comissão técnica importa. No ano passado, o Atlanta foi o 8º em aproveitamento na red zone, né, em passes para touchdown. Neste ano, muito pior, né? Reduziu de 65% de aproveitamento para 48%. Ao longo de toda a temporada, a gente viu que dava tela azul quando chegava o ataque de Atlanta, e isso é responsabilidade do Steve Sarkisian, o coordenador ofensivo. A gente viu péssimas chamadas ao longo de todo o ano, e quando chegou o momento derradeiro, quando chegou o momento para fazer o touchdown, para avançar para a final de conferência, uma jogada muito ruim, né? O Matt Ryan rolando para fora do pocket, tentando acionar o Julio Jones, e uma estatística interessante. Mirando no Julio Jones na red zone, o Matt Ryan tem 1 de 18 neste ano. Um passe completo, 18 tentados, e tem uma interceptação também. Isso vai na conta do coordenador ofensivo. Claro, a gente não pode esquecer, no passado era o Kyle Shanahan, que agora está em São Francisco, e é um ótimo coordenador ofensivo, e Steve Sarkisian fez um trabalho muito ruim. Eu não duvido até que, né, ano que vem ele comece, a temporada que vem ele comece com a batata assando. Do outro lado, a defesa de Atlanta poderia ter interceptado um passe no final do primeiro tempo que Keanu Neal vacilou, e se tivesse interceptado aquela bola que pipocou, né, no colo dele, o que teria acontecido? Atlanta teria uma vantagem muito boa, uma posição de campo muito boa e poderia ter saído com a vitória. E a defesa de Atlanta, que foi muito bem na semana passada contra o Todd Gurley, contra Los Angeles, em jardas após a recepção, foi bem mal neste sábado. O Jay Ajayi teve mais de 60 jardas após a recepção, acabou com o jogo em alguns aspectos, e o Nick Foles fez o básico, né? Teve 4 jardas por passe viajando, né? A bola viajou em média 4 jardas a cada passe do Nick Foles, fez o básico, não precisou se esforçar tanto assim, não precisou colocar o jogo nas costas, porque a defesa de Filadélfia é a grande história dessa partida. E agora a gente vai falar de Tom Brady, vai falar de New England, porque essa era uma das grandes histórias entrando no final de semana. O que a gente estava falando bastante? Os caras estão mordidos, os caras estão bravos e os caras vão vir com tudo. Dito e feito. Tom Brady teve uma grande partida, ele vinha de uma sequência bem ruim, né? Vamos falar a verdade, 6 touchdowns e 5 interceptações nos últimos 5 jogos da temporada. Foi praticamente perfeito no sábado contra a Tennessee. A linha ofensiva de New England fez um trabalho acima da média, porque o que aconteceu? O Tom Brady não foi sacado, né? E a gente estava falando de uma defesa que era a 5ª da NFL em sacks, defesa de Tennessee, o Dick LeBeau, grande coordenador defensivo, e o Brady colocou ele no bolso mais uma vez. 0 sacks, Brady bem protegido, Dion Lewis teve excelente partida, né, somando jardas corridas e recebidas do running back de New England, ele passou aí de 140, então esses foram os destaques ofensivos. Claro, a gente não pode esquecer também, Danny Amendola, 11 recepções, né, havia uma grande preocupação, o Julian Edelman não joga nos playoffs, e aí como que vai acontecer? Ele que perdeu toda a temporada, não volta mais neste ano, e o Danny Amendola fez um papel bom de Julian Edelman, né, recebendo passes curtos e ganhando jardas após a recepção. Gronkowski também, depois de ficar apagado na final contra Nova York, né, na última partida da semana 17, foi muito bem, teve touchdown, mais de 80 jardas. Então o ataque de New England, aquele negócio meio tipo, a gente esperava, né? Agora, Tennessee, vocês lembram que eu falei, se Tennessee não conseguisse correr com a bola, né, eu falei naquele vídeo exclusivo, ia dar ruim.
Derrick Henry não conseguiu correr, por quê? New England lotou o box com 8 jogadores para parar a corrida, anular a corrida e forçar o Marcus Mariota a passar a bola. Só que quando você força o Marcus Mariota a passar a bola, o que acontece? A defesa de New England sabe que vem uma tentativa de passe. Ela pode ser mais agressiva com isso. Dito e feito. 8 sacks e o pass rush de New England, que começou a temporada muito mal, terminou a temporada muito bem e agora mostra força na pós-temporada. Ainda tem o James Harrison que pode fazer o estrago aí na final de conferência. Então, vários jogadores participando, não é como se um jogador só tivesse 5 sacks, vários jogadores defensivos de New England tiveram um destaque importante e mais do mesmo, né? Foi uma partida bem dominada por New England, o jogo até começou um pouco parelho, o Tennessee começou 7-0 no placar, mas aí o Tom Brady ficou em fúria e a gente viu o que aconteceu. O domingo começou com Jacksonville e Pittsburgh. A expectativa era que as coisas fossem diferentes daquela semana 5 na qual né, o Ben Roethlisberger jogou bem mal contra Jacksonville, teve 5 interceptações. E no vídeo exclusivo eu falei, regressão à média. Seria virtualmente impossível que ele tivesse 5 interceptações, 2 delas retornadas para touchdown. De fato, não aconteceu. Inclusive, ele passou para mais de 400 jardas, quebrou o recorde de jardas passadas em pós-temporada. E, nesse sentido, Pittsburgh foi bem. A questão é que ele foi pressionado em 12 dropbacks, em 12 recuos de passe, teve sacks nestes, um touchdown e uma interceptação quando pressionado. Então a defesa de Jacksonville não conseguiu uma atuação fantástica como na semana 5, só que conseguiu forçar turnovers, conseguiu pressionar o quarterback de Pittsburgh. Esse foi um dos segredos. Talvez a gente tenha até subestimado essa defesa. É uma das melhores defesas da NFL. Para mim é a melhor defesa ao longo do ano em estatísticas mais casuais, em estatísticas situacionais é de Minnesota, já falo sobre isso. Mas a grande questão é essa, a defesa de Jacksonville apareceu para o jogo e fez uma excelente partida. Do outro lado, o que eu queria falar é o seguinte, o grande temor era que Jacksonville não conseguisse fazer pontos para brigar com Pittsburgh no placar. Né? Assim, tudo bem, o ataque de Jacksonville é fraco, o ataque isso, o ataque aquilo. Só que eles começaram muito bem a partida. Isso foi uma chave para o sucesso. O Leonard Fournette teve mais de 100 jardas corridas e era uma preocupação porque ele terminou a temporada mal. Porém, ele teve uma lesão no tornozelo e não foi tão efetivo em jardas por carregada depois disso. Isso é muito importante para a final da conferência, que acontece no próximo domingo. Vamos ver se ele se recupera a tempo, porque vai viajar para New England para enfrentar um forte time. O ataque de Jacksonville é corrido e é conservador. Só que isso deu certo, porque foi muito eficiente. A ausência do Ryan Shazier foi muito sentida pelo lado de Pittsburgh. Já era uma defesa que vinha tendo uma deficiência para parar o jogo corrido sem o Shazier e contra o Fournette, enfim, não conseguiu fazer muita coisa. O que eu gostei também, a gente fala muito brincando do Blake Bortles, mas ele foi eficiente, queira ou não, em profundidade, né? Arriscou, conseguiu big plays. Isso foi importante e se quiser vencer New England na semana que vem, vai ser ainda mais importante. Então o que fica desse jogo é, a defesa de Jacksonville apareceu, a defesa é muito boa, mesmo tomando 400 jardas, forçou turnovers, e isso é essencial para a semana que vem. E agora vamos para o último jogo, que com certeza tirou você do sofá, mesmo você não torcendo para nenhum dos dois times. Foi um jogo incrível, foi um jogo inesquecível e com certeza entrou para a história do futebol americano. Minnesota e New Orleans tem um histórico ruim fora de casa em pós-temporada e mais uma vez aconteceu isso. Do outro lado, a gente tinha um time de Minnesota que sempre teve coração quebrado em momentos decisivos nessa época do ano, em pós-temporada, e finalmente isso não aconteceu. O kicker foi bem e teve uma recepção maravilhosa no final. Mas antes de falar dessa recepção, o que eu queria falar é o seguinte. Alvin Kamara e o Mark Ingram, running backs de New Orleans, tiveram mais de 6 jardas por toque na bola durante a temporada regular. Em pós-temporada tiveram 4. Então, se vocês se lembram, eu falei no vídeo exclusivo, isso seria essencial. Como que os running backs de New Orleans jogariam? Isso até para você dar seu palpite, fazer sua jogada ao vivo. Não jogaram tão bem. O Drew Brees não jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi fenomenal, mas a defesa de Minnesota fez um trabalho incrível, né? No primeiro tempo, contendo o New Orleans em muitos sentidos, o que deu uma certa gordura para ser queimada no final do jogo. E no final do jogo, agora sim a gente vai falar sobre isso, Case Keenum, que história fantástica, né? É um cara que é reserva, ele foi muito bem na época de college, mas foi contratado por Minnesota para ser reserva. A ideia era que o Sam Bradford fosse o titular. No meio da temporada, o Ted Bridgewater voltou, né? Poderia ser titular e, enfim, mantiveram o Case Keenum, que é uma das grandes histórias da temporada. Como é legal ver isso, né? Um cara chegando como reserva, ganha posição, se mantém como titular. E todo mundo que acompanha o Minnesota de perto sabe que o Case Keenum é um cara que trabalha muito duro, um cara que fica mais tempo no CT do time para ver vídeo de jogada, etc. E é uma história muito bonita. E o Case Keenum conseguiu um milagre. Passe
no final do jogo, cronômetro zerado, e o Stephon Diggs conseguiu recepção. Eu não vou nem mencionar demérito da defesa de New Orleans aqui, que realmente foi uma jogada horrível, perdeu o tackle na Williams, mas o ponto é que foi um jogo muito emocionante. E o Case Keenum, no final do jogo, 3 de 4 em passes para mais de 20 jardas. A gente esperava essa big play do outro lado, de New Orleans. E o Keenum foi o cara que apareceu, foi o cara que no final do jogo decidiu. Ele não estava jogando bem, só que no final do jogo ele foi o que a gente chama de clutch, né, decisivo. E é isso que você precisa de pós-temporada. Minnesota chega muito embalado para enfrentar a Philadelphia na semana que vem, joga fora de casa, mas chega muito embalado, com o coração na ponta dos dedos, e isso em pós-temporada é essencial. Ufa! Então foi isso, esse histórico Divisional Round. Com certeza os playoffs neste ano estão melhores do que do ano passado. Conseguimos falar pelo menos um pouquinho de todos esses 4 jogos. E agora é hora do quê? Das finais de conferência. E aí, você quer saber meus palpites? Então é muito simples. Basta se cadastrar lá no boombet.com que você vai receber um link com um vídeo para esses palpites. E aí eu falo quais handicaps estão justos, né? Quais favoritos realmente são favoritos por tantos pontos. Temos New England e Jacksonville, e depois temos Minnesota e Filadélfia, e temos surpresas no handicap, viu? E aí, gostou do vídeo? Bom, deixa seu like aí, porque mais pessoas serão impactadas pelo futebol americano. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E, claro, uma notícia bacana. Lembra aquela promoção que eu falei semana passada? O cashback vale para todo mês de janeiro. Então, se você quiser dar ainda mais emoção, entra lá no Boombet, tem várias facilidades, por exemplo, fazer sua jogada ao vivo, certo? Então, até daqui a pouquinho, até meus palpites, até o vídeo com as finais de conferência. Tchau, tchau!